No vídeo de hoje, churrasco de picanha importada australiana Kilcoy. Olá, tudo bem? Eu sou o Ronan Ramos, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal e vamos começar então o nosso grande churrasco mais do que especial. Tá afim? Então vem comigo, sirva-se, vamos lá. Meus amigos, calor aqui na minha cidade de 32 graus, vamos começar o nosso churrascão aqui, abrindo a nossa picanha Kilcoy, né, fatiar ela. Galera, deixa eu colocar do lado aqui. Olha só que beleza de picanha, pessoal. Padrão, hein? Picanha importada Kilcoy, show de bola, hein? Olha, nossa, olha o marmoreio, gente. Que é isso, hein? Vamos lá então, vamos fatiar essa belezinha? Vamos tirar uma primeira fatia aqui para nivelar a nossa picanha Kilcoy. E aí, pessoal, pega esse marmoreio. Vale ou não? Potinho, como sempre, para reservar a nossa Kilcoy aqui. Vamos lá. Que é isso, hein? Vamos lá, mais uma. Mais um pedaço. E para finalizar, vou deixar essa pontinha aqui um pouco maior hoje, ó. Lembrando que sempre do meio para a ponta da picanha são as partes mais macias e saborosas. Olha aí, galera, padrão, hein? Do jeito que a gente gosta, aquela gordura para engraxar o bigode. Reservado. Agora vamos colocar ela na grelha para chorar. Vamos lá. Bora colocar essa belezinha para chorar aqui na grelha, pessoal. Show de bola, hein? Escuta o cheiro aí, ó. Como sempre, braseiro, coloca a mão, conta até 5. Quando der os 5, você não aguentar mais, é o ponto ideal para essa altura aqui de grelha nesta mini parrilha, tá? O ponto correto para virar a carne varia de acordo com a tua grelha, a tua churrasqueira e o tipo de carne, a espessura do corte que você está assando. Mas uma dica que sempre funciona comigo é a carne solta da grelha. Pode ver, ó, vou pedir para a câmera aproximar aqui, ó, você cutuca com o garfo aqui, você vê que ela não está descolada da grelha, tá? Isso significa que ainda não é hora de virar. A hora que ela soltar naturalmente da grelha, a gente já pode virar ela para que ela fique naquele ponto que a gente tanto gosta, naquele ponto. Beleza? Então vamos aguardar mais um pouquinho aqui, esperar ela descolar. E vocês podem notar que ela também começa a soltar o líquido em cima aqui, então daqui a pouquinho já está na hora de virar. Assim que ela desgrudar, a gente vira e deixa acontecer a mesma coisa pro lado contrário. Vejam só, aqui ela já soltou, galera. Aqui ainda não, então mais um pouquinho e já está na hora da gente virar ela, ó. Vou erguer aqui só pra... Ixi, tá show de bola, hein? Soltou, pessoal. Agora é só a gente virar. Ó. Show, hein? Fala sério se já não vale o seu like e o seu comentário aqui no vídeo. Tá pronto aqui o nosso primeiro steak. Olha só que beleza, pessoal. Olha essa gordura. Show de bola, hein? E é isso, galera. Agora, como sempre, a gente deixa um pouquinho descansando aqui. Para essa grossura aqui, uns 2, 3 minutinhos. Para o líquido da carne poder expandir novamente por todo o nosso corte. E na hora que a gente fatiar para salgar depois, esteja super suculenta. Meus amigos, já descansou aqui por 2 minutos o nosso primeiro corte aqui da picanha Kilcoy. Vamos lá, vamos começar cortando aqui a nossa Kilcoy. Olha aí, pessoal. Ó, o ponto, como sempre, nunca acerta a primeira rodada, mas vamos lá. Próxima rodada eu prometo para vocês que vai sair naquele ponto que a gente tanto ama, pontinho bem vermelho. Mas vocês viram a importância de deixar ela descansar.
o tanto de líquido que ela soltou enquanto ela ficou descansando aqui na tábua, tá, pessoal? E olhem só a textura dessa carne, galera. Olha aqui, ó, a posição da fibra, né? Ó, bem bacana. Vamos jogar um salzinho agora, produção? Eu gosto sempre de dar uma misturada depois de jogar o sal parrilha, tá, pessoal? Eu recomendo que vocês façam isso também. Vejamos. Olha, eu confesso que mesmo sendo o primeiro corte aqui, eu esperava mais, tá, pessoal? Eu não sei se vocês já viram o vídeo que eu fiz da picanha frigochaco paraguaia, que tá disponível aqui no canal, inclusive o card tá aí em cima. Foi uma carne muito mais barata, uma picanha mais em conta. E ela tava super derretendo, galera, muito macia e, na minha modesta opinião, até hoje foi a melhor picanha que eu já fiz e já comi. Tá? Isso não só aqui no canal, mas eu faço vários churrascos, não só os churrascos do vídeo. E no geral, a frigochaco, na minha opinião, isso levando em conta esse primeiro corte, tá, galera? Agora vamos ver o restante, de repente os próximos cortes dela estão mais macios. Mas agora, nesse momento, pra mim, a frigochaco foi superior a Killkoy. E sem contar o preço, né? A Killkoy foi o dobro do preço que eu paguei na frigochaco. Estou decepcionado com a Killkoy, a famosa picanha australiana, e pelo que tinham me dito, né, que me disseram... Que o Kiko disse, que a sua mãe disse pra eu dizer, que o Kiko me disse, que me disseram... Era uma das melhores do mundo, uma das mais macias, mas, galera, na boa, não gostei. Já no primeiro corte ela tava bem dura mesmo, inclusive eu já comi carne de segunda, terceira, muito mais macias que essa daqui. E eu acho que isso tá ligado a essa questão do psicológico nosso, de achar que sempre o mais caro é o melhor, ou então que o importado é sempre melhor, né? A famosa síndrome do cachorro vira-lata, né? E aqui no Brasil a gente tem carnes aí, 1/3 do preço do que eu paguei nessa daqui, que são, fenomenais, 100% aproveitáveis. Esse primeiro bife deu pra comer, mas estava muito duro, pessoal. Agora eu vou colocar mais uns 2 aqui pra preparar e vamos ver se vai estar um pouquinho mais macio. Mas como eu falei pra vocês agora há pouco, eu fiz a frigochaco, que eu deixei o card lá atrás em cima pra vocês, que era uma picanha paraguaia. Foi metade do preço dessa daqui, Killkoy, e ela foi 100% aproveitada. O que eu quero dizer com isso, galera? Que deu pra comer ela inteira, não tinha um pedaço duro. E foi uma picanha extremamente macia e muito saborosa. Agora a Killkoy, toca a sirene aí, produção. Não está aprovada, mesmo que os próximos pedaços estejam macios, não vale a pena. Pelo preço que eu paguei, ela tinha que estar 100% macia e aproveitável. Então vem cá, produção, vamos colocar mais uns steaks aqui. Eu vou até colocar, pessoal, o pedaço da ponta aqui do meio, para ver se a gente consegue um ponto um pouco melhor aí, uma carne um pouco mais macia. Eu vou fazer até a pontinha aqui, ó, deixar derreter bem a gordura. E vamos ver o que acontece. Tá curtindo? Já deixa o seu like, comentário e vem comigo. Nova tentativa com a nossa Killkoy, vamos lá. Aliás, vamos nessa, né? Vou pegar a faca aqui. Galera, ó, deixei dar uma douradinha aqui na gordura. Vou tirar também a pontinha aqui, ó. Pontinha também. Deixar descansar 2 minutinhos e fatiar. E vamos ver se esse pedaço tá um pouco melhor, tá, pessoal? É uma parte já do meio para a ponta. Teoricamente é para estar um pouco mais macia. Meus amigos, decepção aqui com a Killkoy. Eu tô achando que o pessoal lá na Austrália acabou se confundindo e na verdade é carne de canguru isso aqui, viu? Gente do céu, vamos ver se esse pedaço aqui tá um pouco mais macio. Vamos lá, ó. Como eu falei pra vocês, aqui eu já acertei o ponto, hein? Ó, galera. Aí sim, hein? Bonito pelo menos tá, bastante. Salzinho, parrilha, bem pouco dessa vez. Vamos dar aquela misturada. Gente, tem coisa mais bonita e gostosa que isso aqui, pessoal? Gente, pessoal, gente. Ai. Olha isso, galera. Fala sério, hein? Vamos ver?
Realmente esse corte aqui, esse pedaço que é um corte já do meio da picanha para a ponta, tá mais macio. Considerações finais sobre a picanha australiana Kilcoy. Não vale a pena, pessoal. Se você gosta de comprar carnes diferenciadas aí, experimentar cortes diferenciados, cortes importados, picanhas, parta para picanha gorina, picanha frigochaco, até mesmo a picanha Beef Club, as picanhas importadas aí do Clube da Picanha Trend, tem várias opções mais acessíveis e que são ok pelo preço. A australiana não valeu a pena, galera. Eu paguei caríssimo nessa carne e, sinceramente, tá parecendo carne de segunda dura, porque tem carne de segunda macia também. Desde que o animal tenha procedência, a carne, sem dúvida, é macia e saborosa, beleza? E eu acho, pessoal, que esse boi aqui deve ter levado um nocaute de algum canguru lá na Austrália, por isso que ela veio tão dura. E o gozado é que ela até tem algum marmoreio, porém, uma carne dura, não valeu a pena, beleza? E, aliás, eu vou estrear um novo quadro aqui no canal, pessoal. Vale ou não vale? Picanha Kilcoy australiana? Não vale. E aí, gostou do vídeo? Aproveite e comente aí embaixo que tipo de churrasco ou de carne ou qualquer coisa relacionada a churrasco você gostaria que eu fizesse ou preparasse aqui no meu canal. Comenta aí. E se você gostou do vídeo, se esse vídeo tirou a sua dúvida, te ajudou ou simplesmente serviu de entretenimento, que afinal de contas é o que a gente gosta de proporcionar aqui para vocês no canal, deixe seu comentário, deixe seu like e se inscreva no meu canal, canal do Ronan, beleza? Um grande abraço e até o próximo churrasco.